Detalhando um pouco mais sobre essa diferença de posições, né, do governo federal e do governo de São Paulo. Tarcísio negou relação da contaminação de bebidas com o crime organizado, em especial com o PCC. Muito tem se especulado sobre, e aí agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. O governador de São Paulo falou sobre os bares suspeitos. Que a gente sabe que aquela bebida foi consumida naquele estabelecimento, esse estabelecimento vai passar para interdição cautelar. Por que a interdição é cautelar? Porque a gente, primeiro, não pode deixar ele continuar comercializando bebida se a gente tem uma suspeita que ele está comercializando bebida fraudada. E é uma forma também de a gente checar toda a documentação, principalmente fazer o batimento com a parte de fazenda, para ver a origem dessa bebida, de quem ele comprou. Que se ele comprou e não tem uma origem comprovada, ou se tem uma origem comprovada, a gente também vai poder chegar no distribuidor e a partir dali fazer a investigação no distribuidor. Então, é fundamental fazer esse fechamento cautelar de todos os estabelecimentos onde a gente teve ocorrência para que a gente possa aprofundar as investigações. O diretor da Polícia Federal disse que a organização, né, a PF, vai investigar se há ou não presença do crime organizado nesses casos de São Paulo. E, dentre as razões já citadas aqui também, a questão da interestadualidade, a possível conexão com investigações recentes que fizemos agora, especialmente no estado do Paraná, que se conectou com outras duas de São Paulo, em razão de toda a cadeia de combustível, onde parte disso passa pela importação de metanol pelo porto de Paranaguá e, portanto, a necessidade, né, de entrarmos nesse caso, pelo menos por essas duas razões. E agora a investigação dirá se há conexão com crime organizado, com operações anteriores, enfim, a gente vai buscar trabalhar de maneira integrada. A prudência da investigação, Couto, sempre fala que nenhuma hipótese está descartada de cara, né? O governo de São Paulo já descartou a ligação com o crime organizado. Talvez eles tenham alguma informação que ainda não foi divulgada, justamente para não atrapalhar, né, essas investigações. Mas há uma diferença, né, na abordagem, por enquanto, do Ministério da Justiça e na Secretaria do Estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Carla. Boa tarde, quem está acompanhando o nosso jornal. Mais uma vez, o governo federal e o governo do estado estão batendo de frente numa investigação. Nós tivemos uma situação muito parecida com essa, pouco tempo atrás, no caso da Faria Lima, né, do envolvimento do PCC no mercado financeiro. Também aconteceu a mesma coisa, deram entrevistas no mesmo horário, dizendo coisas diferentes. Eu acho o seguinte, tem várias suspeitas de que tem PCC nessa história, porque quem está importando muito metanol é o PCC, né? E o governador também tem razão, agora tudo é PCC, mas o pior é que é mesmo, né? O que vai fazer? Eles estão em tudo, né? E a PF tem a obrigação de investigar de todas as possibilidades, né? No Brasil inteiro, porque eu duvido que seja uma questão, um problema só de São Paulo. Exato. Uma questão importante que a gente podia tentar esclarecer é que quem fiscaliza as bebidas alcoólicas nos bares tem a Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura. A gente sabe que quando tem vários órgãos envolvidos, né, um acaba empurrando para o outro e não se chega a conclusão nenhuma. E o mais grave é o seguinte: a Polícia de São Paulo e a Polícia Federal deviam trabalhar juntos. E isso não acontece porque até agora a Câmara não votou a PEC de Segurança Pública, que está lá há um tempão e que prevê exatamente isso. Num caso como esse, que deve ter âmbito nacional, que as polícias estaduais trabalhem junto com os órgãos federais. Isso é que tem que acontecer. Pois é, Couto, muita gente tem se perguntado quais são os bares que foram interditados. A gente te conta agora, a reportagem está no UOL: metanol na bebida, bares na Moca e nos Jardins, em São Paulo, foram interditados.
Pelo menos 4 em diferentes regiões de São Paulo foram fechados hoje por suspeita de comercializarem bebidas adulteradas por metanol, que já provocou a morte de 5 pessoas, como a gente disse, deixou outros internados também. Foram fechados temporariamente os bares Ministrão, o Ministrão fica nos Jardins, e o Torres. O Torres fica na Moca. Os estabelecimentos foram interditados depois de inspeções feitas pela Polícia Civil, com apoio de órgãos de vigilância sanitária do Estado e da Prefeitura. Também foi interditada uma distribuidora de bebidas localizada na Vila Mariana, que fica na zona sul da capital paulista. Os órgãos sanitários ainda fecharam outro bar que fica em São Bernardo do Campo, no ABC. Outros 3, onde 3 mortes já foram confirmadas nesse aí em São Bernardo. Torres Bar disse colaborar com as investigações. Por meio de nota, o estabelecimento disse que adquire esses produtos em distribuidoras oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestam serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória. Palavras aí da nota, do Torres Bar. Jamais tivemos qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de situação e continuamos firmes no nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o respeito aos nossos clientes. Torres Bar em nota. Agentes apreenderam dezenas de garrafas de bebidas e conferiram rótulos de diferentes destilados. As bebidas vão ser periciadas para comprovar se há de fato metanol, substância altamente nociva ao corpo humano. O UOL não conseguiu contato com os donos do bar Ministrão. O estabelecimento fechou, inclusive, a página no Instagram, nas redes sociais. As páginas do Ministrão foram desativadas. A reportagem tenta contato e os nomes também da distribuidora interditada na Vila Mariana e do bar em São Bernardo do Campo. Dani, ontem você falava aqui, Importante saber quais são os bares, porque a gente não sabia, não tinha essa informação e agora temos aí por meio do trabalho da reportagem. Enquanto você estava detalhando os bares que já temos, publicados aí no UOL, recebi mais uma informação de um estabelecimento também em Zona Sul de São Paulo, um empório, uma espécie de adega, uma distribuidora. Talvez seja a que você ainda, aqui o nosso time de reportagem ainda não tinha conseguido localizar, chama Empório Santos. Empório Santos, Zona Sul de São Paulo. Também foi notificada, vai prestar esclarecimentos, está aí entre os estabelecimentos que têm suspeita de contaminação por metanol. Essa suspeita, porque eu estou tratando assim, porque, como a Carla explicou e as reportagens estão explicando, só teste de laboratório é que é capaz de dizer se tem metanol ou não dentro de uma garrafa de gin, de vodka, de qualquer outro tipo de coisa. Então, é preciso que se apure mesmo, todas as garrafas serem olhadas, etc. e tal, em laboratório para comprovar se houve ou não contaminação nesse lugar. Então, deixando aqui bem claro que é investigação preliminar e que essas são as empresas que estão sendo buscadas neste primeiro momento, adiciono aqui o Empório Santos, a lista aí já obtida e publicada pelo time de reportagem do UOL, Diego. Perfeito. Carla, a reportagem do UOL foi conferir de perto, o Pedro falou aqui com a gente agora há pouco, Pedro Vilas Boas, repórter em São Paulo, e eles viram em alguns bares caipirinhas ainda sendo vendidas, mas os clientes não compram porque tem medo, principalmente das bebidas destiladas, vodka, vodka, gin, acho que o uísque também, dentre outras, Carla. Diego, porque é natural que haja esse receio de consumo dessas bebidas, A gente imagina, a gente não sabe a extensão disso e essa substância, como a gente tem falado, ela não tem nem gosto, nem cheiro diferente, então misturada ali com uma fruta, você só vai saber que você vai ser contaminada depois que você começar a passar mal e ter efeitos como a gente está vendo, que alguns levaram à morte, outras têm casos de cegueira, tem um outro caso de um rapaz em coma. Então, evidentemente que se cria um alerta e é por isso que é tão importante que as autoridades elas consigam dar respostas à sociedade de fechar esse cerco, porque a tendência é esse receio se alastrar, Se a gente continuar tendo casos num volume grande e a gente não tiver respostas das autoridades, evidentemente que vai ter um receio. E a gente conversa com qualquer pessoa das nossas famílias, amigos, adolescentes. Eu estava conversando com uma amiga que tem filhos adolescentes, ela falou, não, imagina, nas escolas, assim, vestibular, essas coisas, as pessoas, enfim,
tem uma coisa que também é um alerta muito, muito importante, para as pessoas desconfiarem de bebidas muito baratas, de bebidas que eventualmente não tenham rótulos, apesar de que ontem aqui na entrevista o responsável ali pela Associação de Bares e Restaurantes destacou um ponto que eu acho importante, né, que os estabelecimentos saibam e tenham a responsabilidade no descarte do lixo, né, dessas garrafas que podem ser reutilizadas. Então, o consumidor, a gente, né, é aquela coisa, a gente não está acostumado. Antigamente a mãe falava, não recebe, não pega copo de estranho na festa. Só que imagina você sentar num bar que aparentemente, né, tem lá todas as questões sanitárias em ordem, você pede um drink, uma caipirinha, um gin, que seja, um whisky, e você é contaminado sem não ter como saber. Então, evidentemente que todo mundo fica receoso, e eu acho, acredito, que até esse caso ter uma solução um pouco mais concreta, Diego, vai ter muita gente receosa e eu acho que vai ter um impacto sim no consumo das bebidas, porque é evidente que ninguém vai querer arriscar tomar uma bebida contaminada, né?